Olá, crianças. Então, voltando aqui para a gente poder corrigir agora a página 39. Então, vamos lá. Começando na questão 9. O que são adubos orgânicos? E aí, ó, marcadinha aqui para vocês o que são. São formados pelos restos de organismos de origem animal ou vegetal. O humus é um exemplo. Então, gente, vamos lá, adubos orgânicos, já tinha até falado disso com vocês, né, na correção anterior. Os adubos orgânicos são aqueles que são formados pela decomposição de animais ou vegetais mortos. E aí, como exemplo, o humus. E aí, o que é humus? É um exemplo de adubo orgânico que é formado a partir da decomposição de animais e vegetais mortos, tá? O nome desse processo de decomposição, porque existem pessoas que trabalham somente com a produção de adubos orgânicos, e o nome desse processo de você juntar matéria orgânica para que ela se decomponha formando esse humus, o nome desse processo é compostagem, tá bom? Então, a compostagem é o processo de produção do adubo orgânico. Tranquilo? Então, vamos para a questão 10. Quais são os 3 principais elementos químicos de um adubo inorgânico completo? E aí, a gente vai aqui para baixo, adubo inorgânico. Então, são necessários 3 elementos principais: o nitrogênio, o potássio e o fósforo. Então, gente, o nitrogênio, o potássio e o fósforo são substâncias químicas encontradas na natureza, mas alguns solos vão perdendo essas substâncias. E aí essas substâncias precisam ser repostas para que esse solo se torne mais apropriado para a agricultura. Então, nesses adubos inorgânicos, né, ou minerais, porque são justamente esses minerais que vão enriquecer esse solo. Então, as pessoas usam esses adubos inorgânicos, esses adubos minerais, para repor essas substâncias que foram perdidas. E aí essas substâncias são nitrogênio, potássio e fósforo. Tranquilo? Minerais por quê? Porque o potássio e o fósforo são minerais encontrados na natureza, tá? E aí a gente vai para a questão 11. Quais as vantagens da cultura rotativa? Aí, eu estava aqui na página 33 com as respostas, agora eu vou para a página 34. Aqui no 6 fala de rotação de culturas. Então, qual é a vantagem desse método? Quando a gente faz a rotação de culturas, o que é isso? Uma hora eu vou plantar milho, na outra eu vou plantar feijão, depois eu vou plantar algodão, tá? Eu vou modificar o tipo de plantação que eu estou fazendo. Cada vez eu vou plantar uma coisa. E isso é importante por quê? Porque evita, né, o empobrecimento do solo. Então, ele, na verdade, não evita, né? Porque o solo, conforme a gente vai plantando, ele vai se desgastando, vai perdendo seus nutrientes. Mas a rotação de culturas, ele retarda o empobrecimento do solo, permitindo seu melhor aproveitamento pela agricultura, tá? Então, a resposta vem até aqui: agricultura. Ele retarda o empobrecimento do solo e permite seu melhor aproveitamento pela agricultura. E aí a gente tem a resposta da número 11. Então, vamos a 12. O que é drenagem do solo e qual a sua importância? Agora a gente vai lá para a página 35. Drenagem. Da mesma forma que o solo seco é ruim para a agricultura, o solo com excesso de água também é prejudicial para algumas plantações, pois sem ar as raízes acabam apodrecendo. Gente, lembra que lembra não, acabei não falando ainda isso com vocês. Mas toda vez que, se vocês repararem, todo vaso de planta, ou até se vocês já fizeram alguma plantação de feijão em garrafa PET, a gente tem que botar o solo mais embaixo dos vasos de plantas, ou para a gente plantar na garrafa PET, a gente tem que fazer o quê? Buraquinhos. Para que aqueles buraquinhos? E aí, se vocês botarem, ver, quando a gente molha a planta, o excesso de água sai por aqueles buracos. Então, aquilo ali é uma técnica de drenagem
para evitar que a água fique acumulada. Por quê? Porque senão a raiz das plantas se afogam. Realmente, o que é o afogar das plantas? Elas não conseguem absorver o oxigênio que está no solo. Ah, professora, mas na água não tem oxigênio? Tem, só que as plantas não conseguem absorver o oxigênio da água. Por isso, lembra lá das minhocas, que quando elas cavam um buraco, aqueles buracos ficam preenchidos por oxigênio, pelo ar? Então, quando esses buraquinhos ficam preenchidos pelo ar, a raiz das plantas conseguem absorver do ar o oxigênio, mas da água ela não consegue. Então, aquele excesso de água vai afogar as plantas e a raiz vai acontecer o quê? Vai apodrecer. Então, por isso que a drenagem tem que ser feita, tá bom? Então, a drenagem é feita para evitar que a raiz das plantas apodreça. Então, gente, lembrando de um exemplo, o buraquinho nos vasos de plantas. Aquilo ali é uma técnica de drenagem, evitando o excesso de água se acumule no solo, tá bom? Então, respondida a questão 12. E aí a gente vai para a questão 13. O que é erosão hídrica? Quais são os tipos de existentes? Gente, falando de erosão, lembra que eu falei com vocês que o solo, ele tem a permeabilidade. Alguns são mais permeáveis que o outro. E o nosso solo, ele é uma mistura de areia, silt, argila, né? Então, a gente tem vários componentes no nosso solo. E aí, quando a água começa a penetrar no solo, hoje em dia a gente quase não tem mais solo de terra batida, né? Como antigamente, geralmente é tudo asfaltado agora, né? Mas, antigamente, quando a água penetra no solo, mesmo com asfalto ela consegue penetrar, a água vai se acumulando. E aí isso vai causando um desgaste naquele solo, provocando um processo erosivo. Então, a erosão hídrica é o desgaste do solo provocado pela água, tá bom? E aí a gente tem diferentes tipos, pode ser pluviais, formados pela água da chuva, ou fluviais pelas águas dos rios, tá bom? Então, respondida número 13. Mas essa parte da 13, ela deve estar aqui, nessa parte de agressão do solo e tudo, mas eu vou voltar a falar disso depois com vocês, tá bom? Mas então, respondida a questão 13, a questão 13 que está aqui, ó, falando da erosão hídrica. Então, a erosão hídrica é uma erosão provocada pela força da água. Pode ser do tipo pluvial, pela água da chuva, ou fluvial, pela água dos rios. O acúmulo de água, ela desgasta o solo. A água, às vezes, ela bate tanto assim também. É a mesma coisa, aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por que ela fura? Porque de tanto a água bater naquela região, ela vai causando um desgaste, vai desgastando, até que aquilo ali pode até mesmo desabar, tá bom? E é o que acontece em tempos de chuvas de verão nas encostas aí do rio. Quantas vezes a gente já ouviu falar em desabamento, porque choveu, a água da chuva veio, arrasta aquela camada de solo, provocando um processo erosivo e com isso também provocando o quê? Os desabamentos, né? Então, no verão é muito comum a gente ver esse tipo de coisa, uma erosão pluvial provocada pela água da chuva, muito comum a gente ver, principalmente em encostas. O que são as encostas? Em áreas de declive mesmo, em áreas de morro, né? Então, é muito comum a gente ver isso. E aí a gente vai para a questão 14, que fala do terraceamento e curvas de níveis. Então, nesse terraceamento e curvas de níveis, a gente tem o seguinte: a gente vai ter, deixa eu ver até onde está falando sobre isso. Rotação de cultura. Engraçada apostila.
não vem falando sobre o terraceamento e curva de nível. Mas vamos lá. O terraceamento, ele é utilizado principalmente quando a gente tem plantações em locais de quê? De incline. Principalmente em locais de tipo morro, entendeu? E aí o que acontece? Eles vão fazer tipo um terraço, eles vão fazer com que aquela região fique plana para poder fazer agricultura. Então esse processo em áreas que tem declives, áreas inclinadas, eles vão fazendo tornando aquela região plana, tá? Daí um terraço, eles vão tornar aquilo plano para poder fazer essa plantação. Então a isso a gente dá o nome de terraceamento, tá? Plantações em terraços, quando eles tornam aquela região plana, principalmente em áreas inclinadas, tá bom? Então, quando uma plantação em terraços é mais indicada do que a plantação em curvas de níveis? Quando é uma área de inclinação, quando é uma área inclinada, exemplo, em morros, tá bom? E aí a gente responde a número 14. Gente, qualquer dúvida é só tirar pelo Classroom, tá bom? Um beijo, até semana que vem. Vou deixar uma atividade de revisão para casa. Deixei lá, vou deixar aqui para vocês, e aí vocês vão me entregar na semana que vem. Eu não vou dar resposta, eu vou corrigir depois com vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula, gente.